Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui no podcast da BSZ. Hoje recebendo esse grande amigo que é o João Chiosi, empresário aqui da região, professor de jiu-jitsu. Ele tem 2 academias aqui na região. Por que que a gente decidiu chamar o João, né? O João, além de nosso amigo, ele é um dos responsáveis pela BSZ, né? Por quê? Porque eu e o Léo nos conhecemos no jiu-jitsu, na academia do João. E aí depois disso começamos uma amizade, e o resto todo mundo já sabe aí o que virou. E por conta disso, hoje temos a BSZ. Então, primeiro agradecer ao João. Eu que agradeço. João, muito obrigado pela sua parceria aí de sempre, por todos os seus ensinamentos, já deixar aqui registrada a minha homenagem a você, por tudo que você representa aí para nós e para os seus alunos, que a gente tem um pouco mais de proximidade, a gente sabe o quanto você é importante. Obrigado por compartilhar o seu tempo, porque o João não tem tempo nenhum. Corrido, né? O João dá 18 aulas de manhã, 25 aulas à tarde. À noite ele à noite ele faz o gerenciamento das academias. Aí ele tá em Santana, tá em São Paulo, tá. Então assim, ele realmente não tem tempo, ele conseguiu uma brecha aí. E agradecer você por estar aqui conosco hoje, viu? Eu que agradeço o convite. Primeiramente, parabenizar vocês dois pelo espaço aqui, muito bonito. Sempre acompanho pela internet, mas ao vivo é ainda mais bonito. E o convite, a confiança de eu estar aqui para a gente bater um papo e conversar aí junto. Excelente. O João, gente, por ele ser empresário, né, ele lida com um monte de desafios. E a gente queria começar essa conversa falando sobre o jiu-jitsu dentro desse mundo do empresário, né? Certo. Como que você consegue, Johnny, levar essas lições, esses ensinamentos do Gil para a sua vida de empresário? Eu acho que o jiu-jitsu ele ensina bastante, assim, não só dentro do tatame, mas fora também. A resiliência é um dos pontos mais importantes, eu acho que para empreender também, né? Então você consegue pegar muito paralelo do jiu-jitsu para a vida do empreendedor, até das pessoas que treinam com a gente ali, relatam e estão sempre passando para a gente como o jiu-jitsu ajuda, não só na parte física, mental, mas para trabalhar essas características que todo mundo busca ter, né? A luta, eu acho que a arte marcial é bem válido, isso é bem importante. Excelente. Uma coisa, Johnny, que eu admiro muito em você é a sua motivação. Tá? Eu já faz o quê? 7 anos, acho que eu tô na academia. Eu acho 6 que ou já. 7 anos por aí. Eu era faixa branca, né? Começou com a gente, Quando eu comecei, eu fui praticamente o meu primeiro professor. E o João, eu lembro das primeiras aulas que eu assisti dele. Ele tem o mesmo ímpeto, a mesma motivação nessas aulas que ele dá hoje. Então, assim, depois de 7 anos, você não perde o detalhe, você está sempre motivado, você trata o seu negócio de uma forma tão única, dia a dia, que eu fico pensando, poxa, da onde que você tira essa motivação? Porque é muito difícil. Sim. Nós, advogados, a gente chega aqui, a gente faz uma peça, a gente atende um cliente, tem dia que você tá mais com o saco cheio, mas você não parece, você tá sempre da mesma forma, com a mesma motivação. Qual que é o segredo disso? Eu acho que o segredo primeiro é você amar muito o que você faz, né? Então, assim, eu tive essa sorte de descobrir o que eu gostava muito novo e conseguir fazer disso a minha profissão. Lógico que não é fácil, né? Aquela história de quem faz o que gosta, não trabalha. Não é bem por aí, mas acho que quando você faz realmente o que você ama e se dedica por inteiro a isso, eu acho que é mais fácil. Mas eu acredito, por também treinar bastante tempo já assim em alto nível, eu acho que isso é treinável. Então, muitas vezes você sai de casa, como você disse, você não, né, falta motivação, mas acho que você tem que se puxar, e eu estou passando por isso agora novamente, depois de 10 anos já com a academia de Alphaville, agora com a academia... 10 anos, isso, 10 anos. Nossa, agora nossa, com a muito academia da Aldeia da Serra, porque lá a gente começou do zero, eu e o meu sócio, o André, e aí você tem alguns, não são problemas, né, mas algumas coisas que acontecem que já aconteceram comigo lá atrás, eu já nem lembrava, de você chegar para dar aula, ter um cara, ter 2 caras. E é muito fácil hoje você chegar para dar uma aula e ter 25, 30 pessoas te esperando, mas quando você já teve um dia todo corrido ali, tá cansado, e aí você vai para sua última aula, chega lá, tem um cara, tem 2, aí você tem que tirar essa motivação e lembrar que é isso que vai fazer esses caras continuarem, passarem para alguém que lá ele vai ter uma atenção, que o cara faz o que gosta e vem mais gente, é um processo. Né? Excelente. Eu sou suspeito para falar do João, conheço o João há muitos anos. Na verdade, treino jiu-jitsu com o João desde 2012, então já tem 11 anos que eu comecei o jiu-jitsu. Antes da academia, o Léo já treinava. Antes da academia, né, eu treinava o boxe com o João e pude acompanhar um pouquinho da trajetória. E aí queria, João, assim, muitas pessoas não sabem, mas em que momento da vida você decidiu
que o jiu-jitsu ia ser um meio de vida para você. Tá. Você falou, puxa, a partir de agora, porque você teve um trajeto natural, né? Você viu seus amigos, puxa, todo mundo saindo do colegial, entrando na faculdade, e você seguiu uma via, puxa, eu vou por um outro lado, eu vou fazer do jiu-jitsu o meu meio de vida. Conta um pouquinho de como que foi isso para você, essa escolha. Contar mais resumido, mas eu sempre morei em São Paulo até os 15 anos, e meu pai sempre trabalhou aqui, em Alphaville. E aí com 16 anos eu vim para cá, e eu tinha vivido uma vida toda lá, só tinha amigos lá, então quando eu mudei para cá, o jiu-jitsu foi uma válvula de escape. Eu comecei treinando em Alphaville, numa academia que era perto de casa, Eagle, e eu ia mais para fazer a musculação, para fazer o jiu-jitsu, porque eu já gostava, mas nunca tinha treinado, aí eu comecei mesmo, me matriculei e comecei. E aí foi indo naturalmente, é o que eu sempre falo, eu nunca imaginei que eu fosse viver do jiu-jitsu, né? Então fui treinando, fui graduando, aí cheguei com 18 anos, comecei a faculdade, continuei treinando. Só que acho que quando eu tinha 20 anos mais ou menos, eu já estava no meio da faculdade e no meio da faculdade do jiu-jitsu, que seria faixa roxa, né? E aí começaram alguns conflitos até em casa, de, pô, você precisa estagiar, precisa trabalhar, ou você vai seguir. E na época, hoje o jiu-jitsu ainda é um business mais forte, mas na época era bem amador. Mas as coisas foram naturalmente, assim. Hoje, quando eu paro para ver, eu não planejei exatamente. Eu fui tendo aluno particular, o Léo foi o meu primeiro aluno particular. Ah, é? Foi. Olha. E aí foi, pô, tinha 2, 3 alunos, comecei a dar aula numa academia que não era minha. E aí depois, quando eu vi, eu já estava muito mais pro lado do jiu-jitsu do que pro lado da administração, né? Mas foi válido, porque eu terminei a faculdade, me formei, abri a academia, me ajudou bastante na parte de gestão, mas foi dessa maneira que correu. Mas quando você abriu a academia, a primeira academia, ela já era assim impecável, né? Se você Já. comparava a academia, a primeira academia, que não se compara com a que você tem hoje, Certo. né? Com as academias da região, você já via um altíssimo nível. De onde surgiu esse detalhismo? Você já tinha uma esse noção capricho, de um negócio. Porque para nós pareceu, poxa, o João ele encaixou no business, né? Ele entrou você entrou com muita força, com muito profissionalismo. Exato. Seria... Ainda mais para a época, né? Exato. É, o que o Léo disse, acho que para a época era muito menos do que é hoje a academia, era menor, a estrutura, era o começo, mas já estava na frente das demais, né? Eu acho que isso veio porque em 2010, eu lembro que eu fiquei 2 meses nos Estados Unidos para treinar, numa academia que até hoje, pô, é uma das maiores do mundo, a American Top Team, e eu quis ficar 2 meses lá para realmente ver se eu ia seguir só no jiu-jitsu, eu gostava de MMA também, e quando eu cheguei lá foi um choque, porque naquela época, em 2010, a gente já tinha kimono padronizado na academia, você só podia circular na academia com roupa da academia, nos horários profissionais, a gente já via o programa depois assim que as crianças saíam da escola, ia um monte de van adesivadas para buscar as crianças, chegavam lá, tinha na própria academia uma sala de aula com instrutores para ajudar a fazer a lição de casa, e depois as crianças já entravam para treinar. Aí depois do treino das crianças já tinha um horário para as mães, mais voltado para o fitness. Então ali eu já vi que tinha um mercado muito maior, sabe, assim, do que a gente imaginava, e que no Brasil estava muito atrás. E eu fiquei com isso na cabeça, falei, não, realmente, quando eu começar, eu já quero começar de uma maneira diferente para sair um pouco dessa coisa, pô, a academia de jiu-jitsu vai chegar lá, vai estar tudo desarrumado, um monte de cara mal encarado, kimono sujo. Então acho que foi quebrando aos poucos as barreiras, né? Você já foi formatando um negócio de Foi. lá, né? Você meio que deu uma copiada Foi, do bem, total, né? total. Lógico que até hoje eles são muito grandes e ainda tem muita coisa que a gente não conseguiu trazer, né? Porque o esporte lá também é diferente, né? O pessoal incentiva demais, mas já melhorou bastante. E como você falou, né, Johnny, assim, o negócio da luta, o negócio de academia veio de uma forma muito rudimentar, né? Antes das academias, até a parte de limpeza. Sim. Eu lembro que você implementou vários protocolos na academia, você tinha isso de uma forma muito, como o Léo disse, profissional, tudo, né? Você foi construindo de uma forma muito profissional. Hoje, óbvio, já é outro nível. A sua academia, essa aqui de Alphaville é sensacional, a outra também. E qual que é o próximo passo? O que você está imaginando daqui a um tempo? A academia Nesse da mercado, aldeia, né? a academia da aldeia a gente começou agora, tem 1 mês e meio. Então a gente precisa consolidar e seguir firme ali. Eu acredito que mais uns 2, 3 meses ela já começa tipo, a andar com as próprias pernas, e
essa é a nossa meta, né? Agora, a de Alphaville já está bem estruturada, até porque já tem 10 anos, e a nossa intenção é abrir mais academias. Realmente ampliar. Exatamente. Em Alphaville eu ainda tenho a intenção de abrir uma nova, né? Um pouco maior, com mais tatames, para conseguir ter mais aulas simultâneas, mas essa é a intenção, ter mais academias. Entendi. E você enquanto, assim, porque você começou de uma forma, Johnny, que você era o negócio, né? Você que tinha que dar as aulas, você que organizava a academia, aos poucos você foi colocando. Exatamente. Mas os seus planos são continuar da aula até, sim. ou mais ir pro empresariado ali e ficar na... Não, eu uma vez aprendi até isso com o Léo, a gente foi tomar um café no Select, ele falou, meu, você precisa colocar mais gente para te ajudar, não sei se nem se o Léo lembra. Quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. E, tipo, na época eu dava aula o dia inteiro, eu estava o dia inteiro dentro do negócio, então eram 10, 12 aulas por dia. E muitas vezes chegava no final do dia, eu não tinha parado para ver o meu próprio negócio de fora, porque você fica muito na parte técnica ali, né? Então, dando uma aula atrás da outra. E aí você não consegue entender algumas coisas do processo. Pô, por que esse cara saiu e não voltou? Esse cara fez aula experimental, preciso chamá-lo novamente. Então, aos poucos, é difícil também. O jiu-jitsu é difícil você conseguir uma mão de obra qualificada, mas eu consegui, os meninos me ajudam muito, os professores da academia, alguns alunos que já estavam comigo há anos também se sentiram interessados em começarem a dar aula, e isso foi conseguindo me deixar um pouquinho mais de lado ali, mas é algo que eu amo, né? Dar aula é a parte boa do dia. Então eu falo, você resolve um monte de coisa, treina ainda em alto nível, e chega o momento do dia de dar aula ali, é o momento que você dá uma relaxada, que você vê os amigos, os alunos que já estão com você há muito tempo. Mas eu pretendo seguir até o corpo aguentar. Até onde der. Até onde der. E esse insight realmente é fenomenal, porque o empresário que não sai do negócio e não olha, não tem tempo para olhar o negócio, ele não é empresário. Ele precisa olhar o negócio dele. Então, às vezes, a gente está tão imerso na operação que a gente não sai da operação para olhar a operação. Exatamente. E aí vira um ciclo vicioso e você não consegue escalar, não consegue expandir. Né? E o meu insight foi na pandemia, né? Porque na pandemia as academias sofreram muito, porque era a primeira atividade a parar e a última a voltar. E aí foi o que você disse, eu vi que dependia tudo de mim. Então, assim, eu falei, não dá para eu chegar num patamar maior, assim, pensando em dar todas as aulas, em cuidar de todas as tarefas. Eu preciso de mais gente. E aí as coisas foram caminhando e desde então só melhorou. Porque hoje você vê a grade horária da academia, tem muito mais aula. Então, mesmo eu dando bastante aula ainda, às vezes eu chego em casa, olho na câmera lá, tá tendo uma aula com 15, 20 pessoas, com outro professor tão qualificado como. Então, acho que isso foi o que possibilitou também a abertura da segunda unidade. Né? João, é muito bacana, porque mesmo você dizendo que está delegando, eu ainda sinto como aluno ali dentro que há uma unidade no sentido de pertencimento. Os seus alunos, eles pertencem à academia do João, né? Por mais hoje que você esteja carregando a bandeira da Aliança, que eu acho que foi muito bacana isso para o seu negócio. Eu vejo que as pessoas ali estão pelo João, mesmo o João reduzindo um pouco da carga horária de aulas do João. Né? E como que você faz, João, para cativar os seus alunos e manter essa unidade para você? O que você acha que é o seu diferencial para que os seus alunos estejam ali? Né? Para que as pessoas, sintam isso, como a gente sente. Eu acho que é o dia a dia mesmo, né? Isso acho que é algo espontâneo, assim. É o jeito que você aborda, o jeito que você... É o que o Alex falou. Muitas vezes é no exemplo. É você já ter treinado e treinar novamente. É você conversar no final do treino um pouco ali com cada aluno e realmente se interessar por ele também. Né? Ali são grandes amigos. Então eu acho que esse contato assim, ele tem que ser natural. Até porque se ficar forçado, não é legal. Mas essa parte que o Léo falou, da galera tá lá também por mim, isso é bom, mas isso é ruim também, né? É algo que acho que melhorou bastante, mas o que eu tenho na minha cabeça é o seguinte, quem começou comigo dificilmente vai perder esse elo, entendeu? Sim. Mas hoje eu chego na academia e muita gente não sabe que eu sou o dono da academia. Isso também para o negócio é muito bom. Porque são pessoas que treinam em outros horários, que muitas vezes eu não tô lá, eu tô na outra unidade. E, eles têm o mesmo comprometimento, o mesmo carinho que vocês têm comigo com um outro professor, entendeu? Legal. Eu acho que isso é saudável para o negócio, né? Mas quem tá com você, eu, o Léo, você, eu e o Alex, a gente já tá há quase 10 anos ali, até mais que 10 anos.
não tem como, né? Você vai se sentir muito confortável com a minha presença, eu vou me sentir muito confortável para dar aula para vocês também. Hoje, quando eu pego uma turma que eu não conheço muito a galera, é estranho até para dar aula. Porque você não tem aquele grau de intimidade, né? Então, mas acho que é dos dois lados, para o aluno e para o professor. Mas isso também te desenvolve, porque você só dá aula para quem você conhece, para quem você tem intimidade. Você fica na zona de conforto. Exato, fica fácil. Exato. Agora, quando você vai fazer um treino aberto, um seminário, e aí você tem que impressionar todas aquelas pessoas, né, na primeira chance. Não dá para... Muitos ali só vão ter oportunidade de treinar com você naquele dia. Então fica aquela imagem, você entra para dar a sua melhor aula possível, né? João, e é mais fácil dar aula de jiu-jitsu ou gerir a academia? Mais fácil dar aula de jiu-jitsu. O gerir é mais complexo, né, Léo? Então... E como que você implementou esse sistema de gestão? Como que você veio modelando? Porque hoje a gente entra ali e sente que é tudo muito profissional. Né? A gente recebe um e-mail, puxa, a questão dos pagamentos, você faz os pagamentos, você recebe um e-mail. É tudo muito... Tem um passo a passo, né? Sim. O jiu-jitsu, para muitos, assim, ainda é amador. Mas tem uma galera já que trabalha sério com isso. Então a gente tem um software de gestão já há anos, mesmo antes da entrada para a Aliança. Então, só fazendo um parênteses, na verdade, assim, essa profissionalização sua, Johnny, a gente observa há muito tempo já. É isso. Isso veio, não é agora, você mudou a bandeira recente, aí, nem tão recente, né? Quase 2 anos. 2 anos já? 1 ano e meio. Nossa, não parece menos. Mas eu me lembro que já era assim, você já tinha toda essa metodologia, essa profissionalização. Na realidade, assim, sendo bem sincero, mesmo antes de estar na Aliança, a gente já modelava muita coisa, né? Porque a Aliança não adianta, eles são líderes, eles são a melhor equipe do mundo. Então, mesmo antes de representar a Aliança, a gente já buscava os melhores pontos dali da gestão, de sistema, fazendo curso. Então, isso foi ajudando bastante. Até quando a gente entrou, a gente não sentiu nada, né? Porque já fazia tudo muito parecido, já tinha uma organização ali, então... A padronização dos kimonos, chinelo, exatamente. A forma de sair do tatame, regra, eu me lembro muito bem disso, o quanto você era fiel a esses foi valores. algo natural, mas assim, você tem que estar em constante evolução, fazendo curso, buscando bastante conhecimento, que agora está cada vez mais rápido, muita informação e muita coisa acontecendo. Acho que esse boom que teve no mercado fitness, acho que vai chegar na luta também. Então você já tem que estar preparado, muitas academias abrindo no mundo todo. A Aliança hoje tem em 30 países, né, 300 unidades, mais de 30 mil alunos. Então o lugar que você vai tem, e a gente está sempre em contato ali para ir melhorando. Agora vai sair o aplicativo também, já saiu, né, uma época, mas agora eles deram uma reformulada, vai sair melhor, de presença, para o aluno acompanhar o processo dele de evolução, vai ficar bem legal. Isso, vai ficar tudo no aplicativo. Legal. João, até um parênteses, né? O Alex mencionou no início que a BSZ, aqui no nosso escritório, ele foi criado a partir do jiu-jitsu, né? Eu e o Alex, nós nos conhecemos no jiu-jitsu. E eu posso dizer, como experiência pessoal, que eu conheci uma das melhores pessoas da minha vida, eu conheci no jiu-jitsu. As pessoas, o meu sucesso profissional aqui, e muito também da BSZ, veio por conta do jiu-jitsu. Então, conheci o Diego, que é juiz do trabalho, conheci o Wesley, que é um advogado tributarista de ponta. Eu conheci pessoas, referências no direito dentro do jiu-jitsu. Hoje, poxa, dentro do direito lá, nós temos o Marcelo também, que foi auditor da Receita. Temos pessoas assim... Tem o Will. O Will, né? Nós temos pessoas assim que estão muito bem alocadas no mercado de trabalho, que são referências naquilo que fazem, e todas elas têm esse ponto em comum. O jiu-jitsu é um hobby. Então eu vejo o jiu-jitsu não como um esporte, mas como uma filosofia de vida, uma filosofia de você, o modo como você vai agir na tua vida. Então, puxa, a pessoa que ela se dedica ao jiu-jitsu, que ela tem, como você disse no começo, né, ela tem que ser uma pessoa resiliente, uma pessoa persistente, porque é uma pessoa... O jiu-jitsu te coloca em situações de desconforto e você tem que lidar com essas situações de desconforto com calma, com frieza, aprendendo a apanhar, né, no bom sentido, a respirar e pensar. E eu acho que isso traz muito para o empreendedor, agrega muito para o empreendedor. Como que você vê na academia essa questão dos empreendedores? Né? Porque eu acho que hoje a grande massa é formada por pessoas, por empreendedores da região, né? Pessoas mais velhas, né, de 35 anos para mais.
Eu acredito que é como o Léo disse, né? Tipo, as características, mesmo cada um, às vezes vindo de uma área, quando realmente a pessoa já tem uma caminhada no jiu-jitsu, já passou ali os primeiros passos e segue firme treinando, não tem como, mesmo cada um tendo uma personalidade ali, são traços de personalidade que se cruzam, mas algumas características iguais. Senão o cara não conseguiria ter passado por esse processo. Mas eu fico feliz, porque eu sei que muitas pessoas se conheceram lá dentro, o próprio Fábio e o Juliano também. Então, assim, né? Sócios. Isso é muito legal, porque é algo natural, mas que contribui para todos, né? E eu sempre falo isso, eu acho que o jiu-jitsu, é minha vida, mas se você tá lá só pelo jiu-jitsu, vai chegar uma hora que vai ficar cansativo, porque você não vai ter o mesmo corpo para sempre. Se você almeja um dia chegar na faixa preta, você vai chegar e você precisa continuar depois daquilo. Então eu acho que a amizade ali dentro é o mais importante. Legal. Você tá num ambiente legal, que você vai conhecer um cara que muitas vezes você não queria treinar naquele dia, mas o Alex vai falar, não, Léo, vamos aí, vamos junto. Então, exatamente. Só o jiu-jitsu acho que ele não vai segurar, né? Tipo, ele é uma ferramenta incrível, mas você precisa estar num ambiente legal. E na academia tem de tudo, né, Léo? Todas as profissões, pessoas muito bem sucedidas ali na sua área, e o que é legal é que quando chega lá todo mundo é igual, né? Exato. Esse senso de igualdade assim, e até tava outro dia vendo um vídeo, tipo, o jiu-jitsu ele vai te trazer muita humildade, porque a gente recebe pessoas muitas vezes que ocupam posições importantíssimas, mas o cara vai chegar lá, ele vai treinar de faixa branca, ele vai correr por último, ele vai ter que esperar o processo dele, vai né? Colocar o tatame e pisar descalço. Exatamente. E isso, né, se o cara está disposto a passar por isso, ele vai evoluindo e vai pegar cada vez mais resiliência ali, trazer para o negócio dele e vice-versa. Eu vejo o jiu-jitsu, João, como uma ferramenta que ela te ensina princípios. E princípios que você carrega para a vida. Né? Então carrega no seu dia a dia, carrega na tua empresa, na forma como lidar com as pessoas. Essa questão de você, realmente ter humildade um dia... Você pode ser uma determinada faixa, mas vai ter um cara com uma faixa inferior que um dia vai. Te dar um aperto. Né? E você... faz parte do jogo, é natural. Exatamente. Então são princípios que a gente vai aprendendo todos os dias que, nós carregamos, pelo menos aqui no escritório, diariamente. Exato. Diariamente. E na verdade também uma coisa legal é isso que o João falou, iguala, né? Iguala. Então, por exemplo, chega um cliente, você tem que sacudir a poeira de tudo que te aconteceu. Peraí, vou começar do zero, agora eu vou... Né? É uma nova fase, igual um rola, né? Exato. Você faz um rola, de repente o cara te quebra ali. Mas começa o outro, você tem que sacudir a poeira e recomeçar, né? E o jiu-jitsu, o pessoal fala, é muito físico, mas tem muito mental. Totalmente. Muito. É como se fosse realmente um xadrez. Né? É um jogo o tempo todo. Então, da mesma forma que você está operando o corpo, você coloca o braço, coloca a perna, você está colocando a sua mente para falar, peraí, se eu fizer isso vai acontecer aquilo. Então você tem que prever cenário. Eu faço muito essa relação, essa alusão do jiu-jitsu com os negócios. Porque nos negócios e na advocacia, você tem que prever cenário o tempo todo. Sim. E no jiu-jitsu você tem que prever cenário o tempo todo. Se eu faço isso, né? prever, antecipar o cenário, antecipar o que vai acontecer. Né? Senão você acaba ficando tempo para trás. O jiu-jitsu ensina muito, né? Tipo, o Léo tava falando, foi passando um filme na minha cabeça, assim, os meus princípios e valores eu fui moldado dentro do tatame, né? Claro. Eu treino há muito tempo e eu sempre fui muito explosivo, de mais jovem, e você vai tendo algumas lições de humildade ali que eu acho que eu não teria em nenhum outro lugar, entendeu? O fato de você reconhecer, né, o quanto um adversário seu, muitas vezes num campeonato, por exemplo, hoje em dia, você luta num final de semana, independente do resultado, ganha, perde. Chega na segunda-feira, você está no Instagram, 5 da manhã para indo dar uma aula, o cara que ganhou, perdeu de você, você entra lá, tá fazendo a mesma coisa. Isso te traz uma admiração, assim, você fala, pô, tá todo mundo na mesma batalha, tipo assim, o resultado final não tá nas nossas mãos, tem que fazer o máximo possível, mas tá todo mundo ali, né, de você não se enxergar sempre como... Sempre vai ter alguém melhor, então, mas mesmo o cara que é o melhor do mundo, vai ter um ano que ele vai chegar e vai perder. O que você disse de, o cara às vezes já é mais graduado, mas vai chegar um cara menos graduado, mais jovem, com aquela vontade que ele tinha há anos atrás e com o tempo ele perdeu por N motivos e vai vencê-lo, e ele vai ter que continuar
Então eu acho que o jiu-jitsu ele ensina muito. Se a pessoa tem essa capacidade de linkar, ela vai conseguir perceber o quanto vai somar na vida dela fora do tatame. Excelente. E é uma válvula de escape, né? Porque a gente treina o jiu-jitsu, além do bem físico, o bem mental que faz é descomunal, né? O tatame ele tem uma energia. Você entra ali, você apaga. Então, poxa, a gente passa aqui inúmeros problemas no dia a dia. São problemas bons, coisas boas, mas assim, você fica... É aquele estresse do negócio. Você entra no jiu-jitsu, parece que você apaga. É uma hora que você fica ali. O bem mental que isso faz, ele é muito importante. E você extravasa, né? Ele é muito completo em termos de mental, emocional, físico. Mas para quem treina sabe, assim, é bem exaustivo, né? Então, muito, nossa. Você sai realmente muito cansado. É diferente de uma outra atividade ali que você consegue dar uma segurada, porque... Como o Alex acabou de falar, você pode prever, mas tem um outro cara ali também. Exato. Também está tentando prever alguma coisa. Então você vai sempre sair ali cansado, mas é um cansaço saudável, né? Bom. E sempre no limite, né? Sim. Trazendo novamente essa alusão aos negócios também, a gente está sempre no limite. Eu percebo muito assim, quando você conhece alguém fora do tatame, é muito nítido que o cara, ele é fora do tatame, ele vai ser igual no jiu-jitsu. Então você pega um cara às vezes mais paciente, um cara mais tranquilo, mais calmo, o jiu-jitsu dele dificilmente vai ser diferente disso. Ele vai ter um jiu-jitsu mais calculista, um cara mais ponderado, um cara muito explosivo, às vezes muito estressado, ele vai ter um jiu-jitsu mais ansioso. Eu conheci poucas pessoas que às vezes você fala, pô, o Léo é um cara super tranquilo, e quando você vê ele lutando, você fala, nossa, é outro cara. A maioria não consegue deixar de lado isso. Isso é legal, porque todos os perfis, assim, você consegue ser bom. Exato. São características. Vai ter cara que é calmo e é bom, vai ter cara que é explosivo e é bom, mas você vai ter o calmo muito lá dentro que você é fora do tatame. E na verdade surpreende também, né, Júlio? Quantas vezes você vai fazer um rola, aí você olha, esse cara aqui você não conhece, é bonzinho, tem cara de bonzinho, né? O cara vai lá e te quebra. Cai do cavalo. Isso é comum. Mas é muito legal ver, assim, João, que o jiu-jitsu transforma a vida das pessoas. E eu acho que, mais do que ninguém, você é um cara que viu a transformação da vida de muitas pessoas que estão ali dentro. Sim. E queria que passe essa experiência para a galera. Acho que é legal falar disso também, porque a ideia é da gente mostrar que o jiu-jitsu, além de um esporte físico, daquele estigma que as pessoas têm, às vezes, ser um esporte de gente marrenta, tal, de violência, de violência, ele é um esporte... Ele vai muito além do esporte, então ele é um palco de relacionamento, Exato. Ele é um palco é uma terapia, porque é uma filosofia, puxa, você sai de lá, parece que com a alma lavada, ele faz o bem físico, além do bem mental, e também ele transforma a vida das pessoas, né? E você viu, tenho certeza, inúmeros alunos assim que entraram com você, essa pessoa era uma coisa, quando essa pessoa, puxa, passaram alguns anos, ela se transformou, ela virou uma outra... Exato. Uma outra coisa. Léo, eu acho que assim é muito gratificante você ver assim a transformação e cada um vai impactar de uma maneira. Então, por exemplo, o Clebão foi um dos meus primeiros alunos. Quando ele começou a treinar, ele pesava 150 quilos. Estava com todos os exames com problema. Ele não conseguia nem fazer a parte inicial do treino, a corrida e tudo mais. E hoje ele é professor da academia. Formado, faixa preta. Então, assim, um vai ser mais pelo lado da saúde. Já teve pessoas que se conheceram lá dentro, casaram, tiveram família. Então, são vários pontos, né? Mas eu acho que soma para todo mundo. Esses dias eu encontrei um menino que eu dava aula, que nessa época eu dava aula para as crianças ainda. E ele era, tinha 8 anos, por aí. Aí eu parei a abastecer, ele estava de carro e ele ficou me olhando assim, acho que ele não reconheceu. Aí quando eu cheguei mais perto, assim, e aí, professor? Um moleque já grande, dirigindo. Então, preciso voltar, me ajudou demais. Agora eu acho que eu tenho uma cabeça um pouco melhor, porque de criança é comum às vezes, a pessoa começa e depois muita atividade, dá uma pausa, mas se realmente ele gosta ali, uma hora ou outra ele vai voltar. Então é bem legal para o professor assim ver o desenvolvimento, quanto que o jiu-jitsu ajudou cada um ali. Legal. Bom, para nós tá aqui, né? Muito para nós. Eu lembro quando eu comecei a fazer o jiu-jitsu lá no João, ainda era aquele tatame preto com vermelho. Isso, era. E eu nem tinha... O João tinha um nível de qualidade no ensino e na técnica do Gil que eu nunca tinha tido contato ainda. Eu já tinha começado numa outra academia, mas assim, uma forma muito rudimentar mesmo. Tinham 2 alunos, de vez em quando ia.
E aí quando eu fui no João, me espantou o nível de qualidade técnica que você tinha, João. Assim, a forma que você... Tudo nos detalhes, assim, a pegada, o dedo, assim, as minúcias mesmo. E isso pra mim foi me dando uma ideia de vida, assim, de que, olha, eu preciso ter essa minúcia nas coisas, eu preciso ter essa qualidade, né? Olha só como que ele aborda aqui. E eu realmente aprendi muito com você nesse sentido, de levar para outros âmbitos da minha vida, de negócio e até fora do negócio também, a questão da paciência. Você é muito paciente, eu vejo você o tempo todo ali. Quando eu disse no começo, olha, ele está sempre motivado, mas tem a ver com a paciência. Porque ele explica a posição da mesma forma, com a mesma qualidade, cada vez mais detalhada, sem se irritar, sem se... Né, o cara fala assim, pode fazer de novo? Ele vai ter que desmanchar tudo ali, recomeçar, mostrar, às vezes desanimado, pode estar desanimado, porque assim, dia cansado e tal, mas ele faz igual. Isso é muito legal, Dionísio. Parabéns. Isso daí realmente muito obrigado. É uma baita referência. Até uma parte, né? Poxa, quantas pessoas já passaram lá na academia, dando seminários, pessoas que são campeões mundiais, referências do jiu-jitsu. Poxa, todos os grandes passaram Acho que todos, na academia né, do João para dar o seminário. Né? E a gente vê que às vezes uma coisa é você ser o atleta de jiu-jitsu, uma coisa é você ser um empreendedor e um professor que sabe passar corretamente a técnica. A gente vê muito isso. Acho que eu até estou respondendo talvez dos questionamentos que fiz, né? No sentido, o que mantém a unidade lá, o que mantém as pessoas, talvez seja essa forma, João, de você transmitir o conhecimento, né? O detalhe na transmissão do conhecimento. Eu acho que os alunos têm você como uma referência de um grande professor, assim, de um cara que domina a parte técnica. Eu fico feliz. Fora da curva, né? A gente já trouxe os principais atletas do mundo, né, para seminário, e é o que o Léo falou. Alguns têm o lado atleta, o lado gestor, muito desenvolvido, né? Mas alguns realmente são atletas de alta performance, mas que focam o dia inteiro nisso. E fica muito nítido que os resultados são inquestionáveis, mas às vezes na hora de passar, ele sabe fazer. Mas ele saber fazer não quer dizer que ele vai conseguir fazer que um cara normal consiga replicar, né? Então, tem alguns que não sabem nem falar, né? Exatamente. Eu já vi situações de atletas assim, de alto nível, campeões, e que eles não sabiam se comunicar. Então... Tem melhorado bastante, Alex, assim, a oratória, os meninos mais novos, eles já têm esse entendimento que você precisa desenvolver não só a parte técnica, o jiu-jitsu, mas uma oratória legal, aprender a falar inglês, mas antigamente não era bem assim, né? Então o cara, é o que o Fábio Gurgel sempre fala, o cara, ele coloca todas as fichas no lado atleta, mas isso um dia vai acabar, e aí quando acaba ele não sabe para onde ele vai. Eu acho que esse é o grande problema das academias, o cara ele não se programou para dar aula e ter uma academia. Ele foi indo, e quando ele não tinha mais o que fazer, ele dá aula por obrigatoriedade, entendeu? Ele não desejava estar lá, ele não se preparou para isso. E hoje já é diferente, né? Hoje você já vê curso de professores, o cara já vai se especializando. João, aqui nós falamos que o jiu-jitsu ele é muito mais do que um esporte, ele é um palco de relacionamento, é um lugar que você vai aprender muitos princípios de vida, princípios que vão guiar a vida, por exemplo, de um empreendedor, como resiliência, capacidade de absorção de conhecimento, capacidade de adaptação a situações difíceis, né? É um esporte que exige muito do físico, do mental, só que ainda há muitas pessoas que ficam reticentes por conta do jiu-jitsu, que ainda tem aquele estigma de ser um esporte de pessoas valentes, de pessoas um pouco marrentas, mas eu vejo que esse paradigma foi completamente quebrado na sua metodologia, isso de há muitos anos, né? Queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas. Eu tenho vários amigos que gostariam de conhecer a academia, que na verdade já falaram, puxa, Léo, quero ir lá fazer um treino, mas ainda fica um pouquinho... Ainda não tiveram a coragem, né? Mas queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas para incentivá-las a conhecer. Eu até falei esses dias num vídeo que eu fiz que quando a pessoa chega na academia, muitas vezes para o cara que vai atendê-la ou para o professor é o primeiro contato com o jiu-jitsu, né? Mas na realidade, para ela estar lá, ela já quebrou muita barreira, né, Léo? Então é o que você falou, eu tenho amigos que querem, às vezes o cara vê um vídeo, o cara vê você treinando, ele tem essa vontade, aí ele pensa, ele manda uma mensagem.
aí ele desmarca, pô, será que eu vou? Será que eu estou preparado? Mas a mensagem que eu deixo é que hoje, com a metodologia Alliance e com um jiu-jitsu desenvolvido, se você pegar uma academia séria, profissional, ele vai ter o melhor contato do mundo. Ele vai ter 3 aulas, só ele, o professor, na metodologia Alliance, que são as aulas introdutórias. Então ele não chega na academia sem saber onde é o lugar para se trocar, sem ter o kimono, e aí já cai num grupo que já treina há anos. Ele vai ter todo um atendimento especial. Então a gente vai estar lá naquele horário marcado, com um professor particular para atendê-lo, vai entregar um kimono para ele, e aí ele já vai quebrando algumas barreiras ali. Então ele já entende aonde é o tatame, aonde eu posso parar meu carro, pô, onde que eu me troco. Aí ele faz a aula 1, a aula 2, a aula 3. E aí quando ele vai começar, ele começa no grupo dos iniciantes. Legal. Então, que são pessoas que estão no mesmo barco ali, que começaram um pouquinho antes, mas ele já vai conseguir acompanhar, já vai estar mais confiante. Então, isso foi uma coisa que alavancou a academia. Antes desse processo, que a gente não trabalhava dessa maneira, a gente tinha uma quantidade de faixa branca muito inferior. Hoje tem muito faixa branca de todas as idades, homens, mulheres, que começam porque realmente vê que o jiu-jitsu é para todo mundo. Não fica só aquela coisa, tem que ser novo, já tem que ter praticado algum esporte antes. Não. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava na academia e uma aluna nossa pegou o primeiro grau dela, estava super feliz, fez a foto com o professor. E ela chegou até a nossa academia por um aluno mais jovem, falou, pô, minha tia queria treinar, será que ela consegue? A gente falou, dá uma chance, deixa ela fazer a introdutória 1. E aí o Vitor fez aula com ela, ela ficou super feliz, seguiu, já fez 30 aulas. Poxa, que legal, meu. Bacana. Legal que você falou assim, a pessoa às vezes mais velha, mulher, o pessoal tem, né? Hoje a faixa etária na academia, João, tá mais ou menos por quantos anos? Acima de 35 anos, Léo. Isso, bastante criança e pessoas mais, que já passaram da fase da faculdade, de começar a trabalhar. Então hoje, assim, o mais difícil ali é o cara de 18, 19, que muitas vezes está estagiando, está fazendo faculdade, acaba que a rotina é muito pesada, mas acima de 30, 35 anos. Legal, bacana. Bom, já partindo para o final aqui da nossa conversa com o João, eu queria deixar uma última pergunta que eu tenho essa curiosidade, né, Johnny? Quais são os próximos desafios para você? O que você acha que daqui para frente vai ser o seu maior desafio? Considerando o momento da tua carreira, que eu diria que você está no auge, né? Tanto até da parte física, você treina muito, treina bem, com pessoas de alto nível, está em alto nível, o seu negócio está em alto nível, mas o que agora te desafia para você continuar? O que me desafia, Alex, agora é conseguir fazer as trocas no tempo certo, né? O que são as trocas? Então, hoje eu ainda consigo exercer todos os papéis, que é professor, atleta e o dono da academia. Mas eu sei que uma hora ou outra eu vou ter que me afastar um pouco do treino de alto rendimento, não vou mais ter esse interesse em competir, ou até mesmo que vá mais por hobby, né? Sem muito compromisso. E eu acho que você tem que estar muito seguro e muito certo da hora que você vai fazer essa troca, porque depois você não pode ficar frustrado, amargurado. Então, eu já venho me preparando para isso, mas eu sei que uma hora eu vou deixar esse lado de treinar ainda bastante forte de lado, vou cuidar mais das aulas, da academia e futuramente até das aulas mesmo, tirar um pouco o pé e ficar mais na parte da gestão. Mas acho que ainda tem bastante coisa para ser feita, mas eu acho que você tem que estar preparado para quando chegar na hora certa não deixar passar do ponto. Excelente, excelente. Bom, gente, agradecer o João de novo. É muito legal a conversa, Johnny, porque a gente pode aqui aprender um monte de coisa sobre negócio, jiu-jitsu, tirar um pouco desse estigma, né, que o jiu tinha mais, acho, né? Hoje não tem. Sim, tem melhorado bastante. Tem melhorado, né? As pessoas estão já mais abertas, você vê até família às vezes faz, né? Sim. Gente, vai o pai, vai a mãe, vai o... Isso é bem legal. Né? Você tem lá na academia pessoas assim. Tem muitas famílias e o que é legal é que às vezes o pai e a mãe escrevem a criança e aí depois já lá dentro começa a ver, pô, acho que eu vou fazer, e vice-versa também, né? É muito legal. Então, parabéns, você conseguiu quebrar esse estigma também aqui na região do Gil. Hoje é uma coisa mais familiar, é uma coisa para o bem-estar, voltada para um reforço ali até mental, psicológico, da pessoa se cuidar mesmo. E, Johnny, agradecer você. Nós somos fãs, né, do João. Somos suspeitos em falar, porque realmente você ajudou muito a gente na parte de construção, né? A gente começou um pouco mais novo na academia e a gente foi se construindo ali com os princípios do Gil que você conseguiu aprender e sintetizar e levar para a academia. Obrigado pela conversa, parabéns pelo seu sucesso. Eu tenho certeza que, assim,
daqui a um ano, possivelmente já está com próxima academia, com um monte de outros planos aí, eu tenho certeza. O João também tem curso, né, João? Sim, tenho, de posição, né? De parte posição. técnica. Sim. Eu cheguei até a comprar o curso, Sim. só não assisti. Não sei se ele fez, né, Léo? Mas ajudou, né? Mas ajudou. Eu não cheguei a ver. Mas tá lá, ele fica... Mas também quem por se tempo interessar indeterminado. para entender um pouquinho sobre o Gil e não quer ir até a academia agora, né? Mas pelo menos para saber como que funciona. O João tem o curso, depois a Tem gente curso ali põe que lá no ajuda YouTube bastante também. o link junto, tudo tá vendendo aí, né? Vende, ele fica recorrente, né? Então tá sempre ali alguém interessado, são posições, são partes técnicas, né? Então acaba que ele continua ativo. Legal, excelente. Então é isso, gente. É isso. Johnny, agradecer a presença do João, dizer a quem está nos assistindo que, poxa, o jiu-jitsu é incrível. Né? Façam jiu-jitsu. Nós somos suspeitos, o nosso negócio, o nosso business, ele foi criado dentro do jiu-jitsu. Então, o jiu-jitsu é muito mais. A mensagem é essa. Agradecer o Léo, o Alex, pela oportunidade, pelo tempo que a gente passou junto aqui. Espero que vocês continuem treinando por muitos e muitos anos, os filhos e todo mundo, a família toda. Legal. E fico feliz de saber que o jiu-jitsu contribuiu de alguma maneira e que a gente vai continuar junto aí por muito tempo. Com certeza. Show de bola. Boa. Os. Boa. Boa.